Explodiu uma polêmica gigantesca no mundo dos podcasts. O Monark, o cara que começou esse movimento dos podcasts no Brasil, ele teve aquela polêmica lá, onde ele falava de partido nazista, enfim, foi cancelado e vendeu a preço de banana o Flow por 10 milhões de reais, onde o contrato do Igor falava que ele tinha que pagar ali, né, na compra, 10 mil dólares por mês, o que ele demorou um ano para começar a pagar, e quando começou a pagar, estava pagando 5 mil dólares, ou seja, metade, né? Aí o Monark agora, essa semana, falou que o Igor não tá respondendo mais o famoso WhatsApp, e aí ele começou a jogar merda no ventilador. Vamos reagir aqui um vídeo, vamos ver o que está acontecendo. Mas enfim, eu tô mais pro lado do Monark, aparentemente, né? Mas vamos dar uma olhada aí, comenta aí abaixo se você sabe o que tá acontecendo, mas vamos lá, porque o negócio pegou fogo, vamos lá. Pauta quente na obra, quem diria que o Monark Bruno Ayub Show, Murilo, um podcast que nem no YouTube estaria rendendo tanto conteúdo aqui no YouTube, né? Porque o Monark, Murilo, eu acho que foi ontem, se não me engano, foi o Fala Glauber lá no podcast do Monark e já saiu corte bom aqui pra gente ver, porque, Murilo, o Monarcão parece que agora soltou os cachorros pra cima do Igão, mano. Do Igão não, né? Do Igor, né? Igão, a gente fala Igão, parece que é o Igão do Podpah, né? Do Igor 3K, né? O Monark, dessa vez ele falou um pouco mais, porque até esses dias tava o Monark quem trocando ideia mesmo, que o Monark foi mais de boa. É o Júnior? Foi com o Júnior mesmo. E ali o Monark foi até mais contido, né? Falou do dinheiro, parece que estão me roubando, né? Ele até falou, tipo, meio que parece, até agora não, Marcelo. Agora ele falou, o Igor tá me roubando. E esse cara ficou puto, cara. Eu não sei, a conversa em si do Glauber deu a entender que o Igor parece que falou alguma coisa, porém eu não vi nada do Igor ainda. Depois dessa, o Igor vai ter que vir falar, mano. Cara, o Igor não falou nada ainda, o Monark tá, assim, reduzindo a credibilidade dele, né? Porque, pelo que ele tá falando, simplesmente ficou na dúvida. Ele não, tipo, ele tava pagando 5 mil dólares por mês, o combinado era 10, já é um problema, né? Sem juros, sem juros. E aí agora parece que parou de responder no WhatsApp, né? Será que parou de pagar? Isso aí é meio uma situação ruim. E o engraçado é que apareceu ali um stories do Igor comprando uma Mercedes de, sei lá, 300, 400 mil reais, enfim. Pegou mal, pegou mal. Agora o que o Monark tem que tomar cuidado é de acusar a galera na internet, né? A boca dele é muito aberta, né? Então, só que aí você vai escutar a conversa ali do jeito que o Monark falou. É que teve alguns cortes, né? O vídeo tinha mais de 20 minutos, eu cortei pra 6, né? Então, mas nesse vídeo de 20 minutos ali, deu a entender que como se o Igor tivesse falado alguma coisa agora, Marcelo. Por isso que o Monark pareceu tão revoltado aí. Talvez ele tenha falado assim meio que off, meio que pra alguém, meio alguma coisa. O Monark ficou sabendo, entendeu? Mas não tem nada aqui na internet, né? Se tiver algum corte do Igor falando isso, escapou, não vi ainda. Se alguém souber, por favor, me mande, que aí a gente traz a versão do Igor também. Uhum. E eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no Papo Comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui e depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquela treta. E isso... Cara, não tem nada a ver. Você tem um network, criou esse network, criou ali uma identidade, mas não quer dizer que você vai ter que concordar com toda a opinião dele, né? Você pode ser respeitoso e falar, olha, isso aí que ele falou foi merda, foi besteira, não concordo, agiu mal, enfim, na minha opinião. Todo mundo tem opinião, você não tem que concordar com todas as opiniões, né? Ocupar um espaço no coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado. Porra. Mas eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Pelo amor de Deus, cara. Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele tudo. Por exemplo, eu perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com 5 mil dólares nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com 5 mil dólares? Ele tava pagando 5 mil dólares no começo, então, será? Na verdade, seriam 10, né? Ah, sim, aí começou a pagar. 5 mil dólares nos Estados Unidos não é nada, né? Porque a história do quem converte não se diverte, né? Porque se você falar, porra, é 25 mil reais no Brasil, porra, que delícia, né? Mas não. Não, lá é como se fosse 5 mil reais mesmo. 5 mil dólares como se fosse 5 mil reais. Só que lá as coisas são mais caras, porque você consome em dólar, né? Então,
Complicado, bem complicado. 5 beleza, que dá ali mais ou menos 25, né? Que ele falou, né? Então, aí caiu pra 5 mil, enquanto o Monark tava lá nos Estados Unidos, já tinha caído já, né? Papo de... Bom, é meio sacanagem mesmo, cara. $5.000 ali o cara que vendeu a empresa. Não importa se é pouco ou muito, o que importa é que tem que cumprir o contrato, né? Pra mim, se não li o contrato, mas se o cara não cumpre o contrato, o Monark volta a ser dono do Flow, né? Não cumpriu. É igual comprar um apartamento, né? Você financia no banco. O dono é o banco. O dono é o banco. Tanto é que tem leilão imobiliário. Você parou de pagar, vai para leilão. Porque o dono é o banco. Aí, no caso, terminou de pagar, o banco, aí você vira dono, né? 10 milhões, mano? Não vive, pô. Passei 4 Irmão, anos passando perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, quem mano. tá limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, Porra, então aí, caralho, né, Murilo? Será, mano? Se for lá, tipo, um trampo assim, meio que tradicional nos Estados Unidos, dá uns $5.000? Será que é isso mesmo, mano? Eu sei que os caras falam, se você trabalhar Pior que que nem é. um condenado lá nos Estados Unidos, aí você vai fazer dinheiro mesmo, mano. Só que você trabalha das 6 da manhã às 8 da noite, desse jeito. Ó, por pessoa, Murilo, tá falando aqui, ó, mais ou menos $3.600, tá? Então, assim, eu não acho que talvez um lavador de... Um garçom, Murilo. Um garçom é um trabalho mais tradicional, tá? Um garçom, uma pessoa da limpeza, vai ganhar em média $3.600. Cara, beleza, tá um pouco... Não é 5 mil, né? 5 mil é um pouquinho mais. Só a diferença é que com $3.600 lá, Murilo, a pessoa tem um carro do ano, tá ligado? Tem ou pelo menos um carro muito bom, muito novo. O poder de compra é diferente, né, cara? E isso que é o foda. E assim, não tem conversão, né? Não existe conversão. Lá o cara ganha em dólar e gasta em dólar. O que o cara faz com 3.600 dinheiro lá é muito mais, é muito superior ao que um trabalhador brasileiro faz com 3.600 dinheiro. Não, e tem outra coisa também, né, cara? O cara comprou 10 milhões, né? O Flow, né? Cara, se ele aplica hoje em dia 10 milhões no Brasil, ele recebe 100 mil reais. 100 mil reais, ele tá pagando, né, 25 mil pro Monark, deveria estar pagando 50, né? Mas se ele põe lá o valor que ele vendeu o Flow, né? Vamos pegar os 10 milhões, né? Vamos pegar os 10 milhões, isso. 100 mil reais, ele pagaria os 50 mil, porque é sem juros, ele pagaria os 50 mil por mês. Olha o carro, pagaria 50 mil por mês e ainda embolsaria 50. Ou seja, ele estaria comprando o Flow, seguindo o contrato, ainda estaria lucrando e no final, quando terminar, ele vai estar com mais dinheiro ainda, entendeu? Que doideira, né? Ou ele estaria igual, né? Porque tá rendendo 100 mil, tudo bem, ele pega 50 mil para ele, poderia reinvestir para aumentar mais, pagaria 50 mil para o Monark, ou seja, ele compraria o Flow e ainda lucraria mais ainda. Não faz sentido não pagar. Aqui que é mais ou menos, Murilo, a renda da per capita aqui do Brasil também. Não vem falar de SUS não, mano, porque tem um monte de vídeo de influenciador lá que fala que você paga um planinho de saúde lá, cara, que cobre tudo lá e paga baratinho. Murilo, na verdade, no Brasil é até pior, hein, cara. No Brasil tá falando aqui que é mais ou menos R$2.300 por pessoa, mano. Puta que pariu. Se fosse 3.600 dinheiros, ia ser ruim. Ó, considerando apenas renda média de todas as fontes de trabalho da população ocupada, o valor sobe chega para 3 mil. Beleza, que sejam mesmo 3.600 dinheiros. A diferença é o tanto de coisa que você faz lá com 3.600 dinheiros e aqui com 3.600 dinheiros, né, cara? Coisa de louco. Então, assim, parando por essa ótica, Murilo, pensando por essa ótica, o Monark tava recebendo muito pouco mesmo. Muito pouco, cara. Com 3.600 dinheiros. A diferença é o tanto de coisa que você faz lá com 3.600 dinheiros e aqui com 3.600 dinheiros, né, cara? Coisa de louco. Então, assim, parando por essa ótica, Murilo, pensando por essa ótica, o Monark tava recebendo muito pouco mesmo. Muito pouco, cara. Pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou O garantida cara foi com dar a todos os volta patrocínios. aqui, meu. Fala. Com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe. Ó, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa, entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo. E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu, que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, O que aconteceu é que ele tava desesperado na época, né? Tipo, porra, imagina todos os patrocinadores cancelando, eles já, tipo, começaram a ganhar dinheiro e de repente o dinheiro secou, né?
E esses negócios você faz dívida para ganhar dinheiro, né? Você tem, né, o aluguel da casa, você tem os equipamentos, você tem os funcionários. Então, às vezes, você tá até ganhando, né? Porra, estamos ganhando aqui, sei lá, 200 mil reais por mês. Só que o gasto é 150. E aí, quando zera, né, os patrocinadores cancelando, aí você fica endividado, né? E aí, a pressão foi ele fechar qualquer coisa e sair, né? Enfim, se o Igor pagasse, daria para depois, né, dar uma poeira baixada e ele abrir o podcast, né? Mas não foi o que aconteceu. Isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida se fudendo, sendo perseguido por STF, por Globo, por caralho é 4. O Monark toda vez, Murilo, ele obviamente, né, ele foi muito perseguido mesmo, mas a gente tem que lembrar também, cara, que muito também, Murilo, beleza, cara, a gente sabe que o sistema aqui é foda, que você não pode falar muito o que você quer, é o famoso acorda, cara, acorda, né, igual o Monark fala, mas, cara, ele se colocou nessa situação também, né, então, assim, a gente vem aqui e compadece com a dor do Monark em relação ao que é certo, Murilo, que é o que ele tem que receber, que é o dinheiro do Flow, certo? Mas agora, Sim, enquanto essa choradeira dele aí de perseguição, cara, foi consequências dos próprios atos. Aí você pode entrar no mérito dele estar certo em falar o que... O que aconteceu foi que ele foi mal interpretado e ele deveria ter a maturidade, já que ele... ele era o... Primeiro ele foi o top 1 de Minecraft, né? Depois o top 1 ali de podcast, né? E ele que fez o movimento, né? Então ele já deveria ter experiência que tudo bem, liberdade de expressão e tal, né? Você pode dar a sua opinião, tem que ser livre para isso, mas que as pessoas na internet interpretam de maneiras diferentes, né? Então a hora que ele vai lá e fala que na verdade, assim, que você pode abrir qualquer tipo de partido, só que aí ele usa a palavra nazista, entendeu? Esse que é o problema. Aí teve outro dia que ele falou, né, recentemente, que poderia ter um de... Eu não lembro, de alguma coisa de exploração infantil, eu não lembro, mas é alguma coisa que é tão polêmico quanto, entendeu? É essa que é a questão. Então ele tem que medir as palavras dele na internet, né? Já que se ele quer estar na internet, ele tem que seguir as regras do jogo, né? Tentar bater de frente com o sistema de uma maneira até meio burra, eu diria. Você pode concordar comigo ou discordar se ele estava certo ou se ele estava errado. Mas as consequências que ele sofreu de perseguição, de ir para os Estados Unidos e tal, o STF aqui, os caramba, foi por conta das próprias atitudes dele. Agora, isso não tira o mérito nenhum, Murilo, de que o Flow deve para ele e que é uma sacanagem que o Flow tá fazendo para ele aqui, não ter pago ainda esse valor, né? O famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tava pagando. O cara não me responde. Peço pra ele Igão, respondeu. Os caras vendendo as camisas do Brasil, melhor comprar falsificada mesmo, né? Porque até quando o Brasil vai estar nessa Copa, né? Enfim, o que eu queria ouvir, voltando pro assunto, queria ver... É do tipo o Monark executando o contrato, falando, querido, você não me pagou, tô de volta no Flow. É isso. É isso, eu não sei por que não fez isso ainda. Cara, mano, que loucura que é essa, Murilo? Como é que o cara como é que o Igor não responde o Monark, mano? Vai falar que esqueceu, mano? Trocou de número, será, cara? Mesmo se trocou, caramba, mano, não existe isso. O cara ainda, Murilo, tem um vínculo com você. Você deve o cara ainda, você não vai responder o cara? É aquele negócio, né, pô, você emprestou, né, o Monark não emprestou, mas vocês entenderam, né, o Igor tá devendo pra ele. Você não recebe e ainda perde o amigo ainda, né? Se o Igor quer cortar esse vínculo logo com o Monark, paga o cara. Toma aqui o resto do dinheiro que eu tô te devendo e acabou, entendeu? A partir de hoje, você não me manda mais mensagem e, se possível, nem fala mais o Flow. Quando os caras perguntar pra você, fala assim, ó, já foi resolvido, entendeu? Já foi. Eu acho difícil porque eu acho que o Monark ainda ia falar algumas coisas não, porque eu sinto que o Monark, ele vê o Flow como um filho que ele não pode ver. É, tipo isso mesmo. O Igor não tá deixando o Monark ver, cara. Ele perdeu a guarda, né? Na verdade, assim, ele passou a guarda. Cara, eu acho válido essas reclamações do Monark simplesmente porque o Flow ainda deve ele. Se o Flow não tivesse devendo mais nada, Murilo, aí nós podia falar que era só choradeira do Monark mesmo. Se não tá mais devendo, bloqueia o WhatsApp. Mas essa que é a questão. A questão é que, cara, eu não sei por que ele não executa o contrato e volta a ser dono do Flow. Enfim, explode a porra toda. Pô, Monark, vida que segue, muda a página, para com essa choradeira. Mas não tem como a gente falar isso. Se o Flow tá devendo ele ainda, não tem como, ainda mantém esse vínculo, né? Além disso também, eu sinto no Monark, e acho que você vai sentir isso também, é que ele sente uma ingratidão do Igor, porque foi ele que criou o Flow. O Flow poderia ser o Monark e outra pessoa, mas o Monark chamou o Igor Flow. Então ele sente essa ingratidão do Igor também. E principalmente agora, por exemplo, isso daí deve ter tocado muito no Monark. O cara não respondeu ele no WhatsApp quando ele pediu pra trocar a conta. Pô, isso é papo de filha da putagem mesmo, cara. Filha da putagem mesmo. Eu acho que o Igor tinha que pô, sei lá, mano. Ele tinha que falar dessa parada, velho. Não adianta ele ficar querendo tampar o sol com a peneira, velho. Fingindo que não tá acontecendo, né?
Sabe qual é o pior? Que se o Flow tiver maus das pernas, aí o Monark pode falar assim, pô, mas eu não quero voltar pra essa... Quero voltar pra essa merda aqui, que inclusive tá endividado, né? Porque se ele volta, ele tem que assumir as dívidas junto, né? Então, é igual quando o governo próximo... o próximo eleito pega o governo, né? O próximo presidente já pega quebrado, né? Então, se ele volta pro Flow, ele volta a ser responsável pelas dívidas também, né? Enfim. Mas eu queria ver isso. Eu queria que ele voltasse. Sobre a questão da ingratidão, cara, o Monark ele poderia ter escolhido qualquer pessoa. Escolheu um cara que tinha um canal de games, que era o Igor, que era bem pequeno e que tava sem grana e não era conhecido. O que era conhecido era o Monark, era o famoso era o Monark, né? E ainda deu 50-50, porra. Tinha que ser 90-10, né? Tá aqui, o cara fez parte da sua vida, o cara fez parte do projeto, o cara criou o projeto junto com você. Você tem que escutar o que ele tem a dizer, né? Não é um qualquer que tá falando do Flow, mano. O cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Nossa sem juros. Senhora, bizarro. E 10 milhões tem não, inflação. isso daqui não faz sentido, sem juros, não faz sentido nenhum. Então, na prática, Murilo, ele não vendeu por 10 milhões, ele vendeu por muito menos o Flow, né? Que nem os caras fizeram a conta ali de novo, é 17 anos, Marcelo. Se fosse 50 mil. Não tem... Não, 17 anos, se você pegar 5% de inflação, não vou fazer o cálculo agora, né? Mas vou fazer mais de cabeça, né? Mas enfim, se é 5%, em 10 anos já deu 50%, né? Então, se é 17 anos, cara, se fosse 20 anos, daria 100%. Lógico que não é bem... É como se... Imagina, é como se 10 milhões valesse 1 milhão daqui a 17 anos. Talvez um pouco mais, enfim. Lógico esse contrato aí, cara. Só que agora, não tá nem pagando 50 mil, pô. Tá pagando 25. A gente tá indo pra 30 e poucos anos. E, tipo, ganhou uma empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. 100 milhões 15 anos, não, né? Só de inflação, 100 milhões esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 isso anos, mesmo, cara. é isso mesmo. Tá ligado? Menos, ele ganhou menos, tudo na mamata. menos. Pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Não tem ele que ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, Pesado. falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. Aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. Eu acredito que o Monark ainda tem que continuar falando sobre isso pra coçar no Igor lá mesmo, pra galera encher o saco do Igor, mas eu acredito. Cara, a pressão que o Monark pode fazer é essa. Pô, o cara parou de responder no WhatsApp. Vai se ferrar, né? Dito que ele deve estar fazendo isso, não é possível que ele vai ficar só na bateção de boca, se mexendo ali por trás na parte jurídica, né? Porque até então, no último corte que ele falou sobre isso, ele não tava fazendo nada na parte jurídica, tanto que ele falou até que ele tem até medo porque a galera não gosta dele, né? A galera do jurídico. Tem que tomar cuidado, tipo assim, você pode falar, ó, o Igor não tá me pagando, vai colhendo provas, mas não pode falar que é ladrão, que tá roubando. Mete no pau, executa o processo, chama seu corpo jurídico, né? E tal. Os 25 mil tá pingando ali todo mês. Senão o Monark já tinha reclamado também, ó. Nem os 25 ele tá pagando. Mas o que eu entendo é que os 25 tá pingando. Será que o Monark tem medo de, putz, se eu entrar com processo, esse processo vai levar anos e nem esses 25 vão ficar caindo na minha conta? Não, mas não é. Acho que não vale a pena você ficar aceitando por conta de 25, se ele tem direito a mais, entendeu? Não. Isso aí depois, beleza, ele pode até meio que dar uma congelada até resolver essa situação, né? Mas aí, cara, mas é o que tem que ser feito, porque ele precisa resolver isso, né, cara? E depois é corrigido. Depois não. E assim, mesmo que não tenha no contrato original juros, mas pelo fato de não ter executado o contrato, ou ele pede o Flow de volta, ou ele aplica uma multa. E aí não é que é juros, é multa por não cumprir o contrato, né? Do Igor pagar ele, vai ser corrigido isso aí, ó. Cara, talvez o Monark criando uma outra renda ali. Eu não sei se o Monark tem outras rendas, cara. Será que tá ganhando dinheiro com internet antes desse podcast dele aí? Talvez ele possa ter alguma renda passiva ali. Ou nem isso, viu, Murilo? Porque os caras tinham congelado até as contas dele, mano. O Monark tá fudido mesmo, cara. Mas assim, eu acho que o que ele tem agora, mano, é essa galera que tá pagando assinatura aí pra assistir esses episódios aí dele, né? Não, mas ele falou que ele quer 1.000 assinantes pra cobrir custo. E ele tem 200 assinantes agora. Assim, tá no 5º episódio, 200 assinantes. Eu acho que não vai demorar pra ele chegar no 1.000. Só que ele falou que precisa de 1.000 pra cobrir custo. Mas que caralho de custo que é esse, mano? Porra. A gente entende que, pô, vai trazer um convidado lá, tem puta gasto, câmeras, hotel, estadia, tem puta gasto, caramba. Não sei, né? Cara, mas é um custo alto, hein, mano? Inclusive, ele ajudou o Vilela lá do Inteligência Limitada. Eu vi lá, quando ele foi lá no Vilela recentemente, o Vilela falou que emprestava umas câmeras pra ele, né?
precisa comprar agora não. Também. Aí beleza, né? Ele que se foda, porra. É muito difícil. Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava atrás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado, não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento dele, pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem. Cara, sabe o que eu faria? Botava o Monark nos bastidores, entendeu? Ele parava de apresentar por um momento, ficava aí, sei lá, 1, 2 anos sem apresentar, mas cuidando nos bastidores. E não precisa falar pras marcas, enfim, você não tá mentindo, tá ocultando, né? O importante pras marcas era ele não ser a cara do podcast, né? Não ser a cara. Quantas pessoas da internet, CEOs aí, que eu não vou falar o nome, que falam merda na internet, falam que mulher não pode ser CEO, vocês me entendem? Aí o cara sai de cena, 1 ano depois volta. Podia ter feito isso. Essa, mano. Partindo da premissa dessa verdade que você tá expondo pra gente, não tem como não concordar contigo. Sim. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim Não tem, eu acho que não tem essa não. Se o Igor, lógico que a gente tá criando alguns cenários aqui. Se o Igor falar, mas o Monark me ferrou, eu acho que não tem essa, Murilo. Não existe isso, porque por mais que o Monark, de certo, assim, ferrou o projeto com aquela maldito Monark Day, né? Mas, cara, era metade da empresa é dele, não, Murilo. Então, assim, não tem essa de me ferrou. O Monark poderia ferrar ele se o Monark batesse o pé e falasse, não, eu vou continuar. Aí sim o Flow poderia ter acabado, né? Mas o Monark não, saiu por um valor baixo, né? 10 milhões. Como o Flow, se acabasse e ninguém ganhava dinheiro, tudo bem, ele negociou mal o contrato, né? Mas já que negociou, pega essa grana, monta outro podcast. Pô, ele não tá me pagando, né? Ele não tá me pagando de alguma maneira. Tá, executa o contrato. Aí vê se é interessante voltar pro Flow ou não. Aí analisa, né? Pede os números, as planilhas, analisa. Ou cobre uma multa, né? Enfim. Assim, em relação, tá certo que o Monark falou, pô, foi 10 milhões porque não vendeu o Flow na alta, né? Ele não vendeu a parte dele na alta, vendeu ali na baixa da baixa, né? Se olhando por esse lado aí, o Monark falou mesmo, pô, o Igor ele saiu ganhando, pô, ficou com a equipe, ficou com patrocínios, ficou com tudo, né? Assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes. Tô dando uma viagem. Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Deixou de ser um gordinho. Eu acho que gratidão, sim, assim, ele pode estar sentido. Eu acho que o Igor deveria, lá na época, ter feito o que eu acabei de falar, né? Ter colocado ele nos bastidores e tal, ter feito um pronunciamento oficial, mas não, ele ficou na surdina lá, protegendo o que é dele, né? Agora, não tem nada a ver com o contrato. O contrato tem que executar, pronto, ponto final. Amigos, negócios à parte. Careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara. Eu deixei ele na merda. Eu deixei ele no paraíso, porra. Se ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também. Mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nessa bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele, você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma ingratidão sem fim na minha visão. Mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato. O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale sei lá quantos 100 milhões de reais, tu vai me pagar 5 milhões, 10 milhões, mas com inflação tá, vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação e é 100 mil por mês e tá me pagando 25. Tá entendendo? E aí foi o que eu falei. E eu não posso brigar, eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí e que ele tá lá no bem bom, que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gosta das coisas que eu falo. E aí ele surfa na onda dos meus inimigos, eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado? Não tem como. Se o Igor tivesse, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de você tá participando da empresa, ajudar. Ixi, caralho, Murilo. Pô, mas aqui eu sentia isso que você falou mesmo, né? Do Monark querer ver o filho de volta, né? Ele não superou ainda a perda da guarda do filho, Murilo. Ele quer um final de semana com o filho, cara. Ele quer um final de semana com o filho. Dá isso a ele, cara. Coloca o Monark lá dentro do Flow pra trocar ideia, mano. Tem que conversar com o juiz lá pra ver qual que vai ser o dia de visitação. Galera, é isso. Comenta aí abaixo o que vocês acham. Você acha que o Monark tem razão? A única certeza que eu tenho é que o Igor vai ter que vir se pronunciar, porque tá ficando feio a imagem dele, né? De ter se aproveitado de uma situação, de não ter ajudado o amigo, de ter fechado um contrato
que pro Monark foi ridículo pelo valor e por não pagar com juros e ainda não está pagando, não está cumprindo o contrato e não responde no WhatsApp. E, obviamente, quando o Igor aparecer aí nas mídias, a gente vai reagir, tá bom? Aqui em cima do lado direito tá aparecendo outros vídeos para você continuar comigo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Nelle sorelle sul Rossi, che